parte de alguma, leve o abraço nosso para o seu pastor, para o seu líder espiritual. Que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Primeiro livro do Samuel, capítulo 17. Irmão, nós temos pensado numa série sobre posicionamento. Uma pessoa bem posicionada, uma pessoa que toma posição diante de algumas situações da vida. Tem coisas em nossa vida ou situações que nós precisamos tomar uma posição ou tomar uma decisão. Porque já vimos que ficar em cima do muro não dá certo, não resolve. Quente ou frio também não resolve. Você precisa tomar uma decisão em sua vida. E essa noite nós vamos ver uma história muito conhecida, que na verdade, todos, eu acredito que, se não, pelo menos 98% dos que estão aqui conhecem essa história. Do capítulo 17 de 1 Samuel. Davi matando o gigante Golias. É uma história recorrente. Provavelmente você já ouviu mensagem a esse respeito. Uma, duas. E se assim Jesus não voltar nessa noite, não será a última. Mas pode ser a última em que você toma uma decisão e de fato a sua vida venha mudar. Davi era um jovem pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas do seu pastor. Diz o texto, das poucas ovelhas que ele tinha. Davi era o caçula. Os irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra e Davi cuidando do pasto e das ovelhas. Eu preciso ressaltar aqui para vocês que pastor era um ser desprezível e que no contexto de hoje não mudou muita coisa para alguns. Porque quando se fala de pastor em algum contexto é ladrão. Pastor de ovelhas na época de Davi, literalmente do animal, era uma profissão desprezível. Não era uma profissão respeitada. Por isso que Davi era o caçula. Então o que você vai fazer? Vai cuidar das ovelhas. E os irmãos? Vai para a guerra. Vai cuidar dos bens mais preciosos do pai. E Davi, o mais novo, vai ser pastor. Então, no nome de Jesus, se Deus tem um chamado para você, e entenda que uma das coisas, e que não é nem profissão, porque não é pastor. Pastor não é profissão. Pastor não tem direitos legais. No máximo, se ele quiser viajar para outro país, você consegue como sacerdote religioso. Tem que mudar os termos, porque se botar pastor, morre também, né? Ainda tem isso ainda, depende do lugar. Porque não é profissão. É um chamado, é uma vocação, é um entendimento de que Deus o chamou e o capacitou. Davi era o pastor de ovelhas e Deus chama Davi para um outro ministério. Deixa as ovelhas do teu pai, eu tenho algo para você. Eu poderia dizer para vocês, irmãos, que Davi, ele ficou conhecido em todos os momentos da sua vida, mas a partir dessa história, como alguém que mata gigantes. Se você for para 2 Samuel, capítulo 22, você vai ver que Davi não matou apenas Golias. Davi matou o irmão de Golias. E Davi matou outros gigantes. Você quer um pouco mais? Davi matou urso e leão. E Davi era apenas um menino. Era um jovem pastor de ovelhas. Mas no meio da guerra entre os filisteus e o povo de Israel, tinha um gigante. No meio da sua guerra pessoal e da minha guerra pessoal, sempre iremos encontrar alguns gigantes, alguns sentimentos,
algumas coisas que tentam nos impedir de alcançar o alvo. De entre os filisteus e o povo de Israel tinha Golias, um homem com 3 metros de altura, com uma lança, um guerreiro que ousa desafiar o exército mais poderoso. Semelhante, se eu posso contextualizar, um exército americano levanta um homem para tentar derrotar um exército inteiro. Moacir Sklar escreveu um livro, Exército de um Homem Só. De um lado tinha um exército, no meio um vale, do outro um outro exército, tinha Golias. Dizendo assim: só quero um homem. Se esse homem me vencer, nós seremos escravos de vocês. Agora, se eu vencer, vocês vão ser escravos. Eu fico imaginando o que não passou na cabeça do povo de Israel, que viveram anos na escravidão, agora são livres ou estão para conquistar a liberdade definitivamente. E aí vem um homem, não sei das quantas lá, diz assim: se eu ganhar a guerra, vocês vão voltar a ser escravos. Irmãos, quem experimentou a liberdade não deseja viver como escravo. Quem saiu da terra em que vivia sendo chicoteado não quer voltar para lá. Quem não tinha o que comer não quer viver de resto. Muito provavelmente o exército de Israel viveu a maior afronta da história. Nós não queremos voltar à terra da escravidão, não queremos ser chicoteados, queremos viver numa terra que mana leite e mel. Se você entrou aqui nessa noite com algum sentimento de não liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem alguma coisa te aprisionando, Deus deseja te libertar. Se tem alguma coisa te amarrando, Deus é um Deus que liberta e restaura. Mas a pergunta então, transicional é: pastor, então o que eu devo fazer? Tomar posição. Nesse capítulo 17, alguns versículos, se você puder acompanhar por gentileza aí na palavra do Senhor Deus. Verso 2 do capítulo 17. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Eles tomaram posição. Verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. O próprio Golias reconhece que o povo de Israel estava tomando posição. Mas, verso 16: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Aprenda um ouro: o inimigo também toma posição. Se você não for à frente dele, ele toma posição. Mas quando Golias tomou posição, o exército de Israel já estava à frente. Então aprenda esse ouro no nome de Jesus. Quando a batalha acontecer na sua vida, tome posição. Fique à frente do inimigo. Porque essa batalha aqui, irmãos, aparentemente era física. Porque tinha um homem e um exército. Mas Davi chega a dizer: você vem com o que quiser vir, mas eu vou em nome do Senhor. Ele poderia dizer: eu vou pegar uma espada, eu vou pegar uma lança e vou cortar o seu pescoço. Isso aconteceu. Mas antes disso de fato acontecer, esse embate, havia uma batalha ali espiritual.
E ele trava essa batalha espiritual com esse filisteu. Mas é preciso tomar posição. Verso 26. Verso 26. Diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem para matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, eu estou falando de Davi, de um menino, de um pastor desprezível, que não ia para a guerra. Quando ele é convocado pelo pai para ir lá ao exército, sabe o que Davi está indo fazer? Com um bornazinho cheio de pães para dar para os irmãos. Quando Davi chega lá, ele vê aquele cenário, um exército do lado, um exército do outro, e o povo de Israel esperando algo acontecer, e um homem gritando: vem lutar comigo, vem lutar comigo. Aí ele diz, toma posição mais uma vez: quem é esse incircunciso? Nem circuncidado ele é. Ele não tem direito a nada. E está desafiando o povo de Deus, o exército de Deus. Essa é uma guerra espiritual. Portanto, guerra espiritual é travada espiritualmente, vencida espiritualmente. Não é pela tua força e nem pela minha. Às vezes nós queremos vencer algumas guerras, irmãos, pela nossa capacidade intelectual ou por nossa força. Antes de vencer essa guerra com a funda e uma pedra, Davi venceu com argumentos e vida com Deus. Verso 27, ele diz assim: repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matar. Davi era inteligente, muito inteligente. Quando ele soube que quem matasse aquele filisteu ia casar com uma bela mulher, Davi não é bobo. Ele era pastor, mas não bobo. Quem matasse o filisteu, a família ia ficar isenta dos impostos. Ha! Então, quem gostaria de ficar isento do imposto de renda aqui no nome de Jesus? Mata o teu gigante. Mata o leão. Não da tribo de Judá, o infeliz que pega o nosso dinheiro todo mês. Mata o teu gigante. Chama ele para a guerra. E Davi disse: se você é um incircunciso, então peraí, eu vou te mostrar. Davi queria casar bem e ficar longe dos impostos. E aí quando ele ouviu falar assim: se matar você está livre dos impostos e vai casar com a linda mulher, então sou eu na fita. Ô jovem, ó Deus falando contigo aí, mata o teu Golias primeiro. Se você quer casar com uma linda jovem de Deus, larga uma vida promíscua e começa a servir a Deus. Começa a adorar o Senhor e começa a matar os teus gigantes. Mães, pais, não deixa tua filha com qualquer um. Tem que ser Davi, interesseiro, mas inteligente. Bom, queridos, eu quero finalizar a introdução. Davi encarou o gigante. Todos nós sabemos. Mas o que foi que Davi fez? Ele tomou posição. Vamos imaginar um exército com milhares de homens fortes, com escudo, com espada. Vem um menino
bonito, é verdade. Versículo 42. Olhou para Davi com desprezo, os irmãos. Viu que era só um rapaz, Golias, um ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Davi era um menino bonito, mas era um menino, era um rapaz. Mas o que foi que Davi fez para vencer esse gigante? O que é que você precisa fazer para tomar posição? Não é sobre estatura, não é sobre o quanto eu possuo, é sobre a autoridade que eu carrego. Vou repetir, não é sobre estatura ou sobre o que eu possuo, é sobre a autoridade em que eu carrego. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nós fomos revestidos de autoridade espiritual. Não é pela força ou pela violência, é pela autoridade em que nós fomos revestidos. Davi não encarou o gigante pela sua força, até porque ele não tinha tantas. Não é para aquilo que ele possuía, mas era pela autoridade que ele carregava. E tinha uma autoridade no peito dele, no coração dele, uma unção sobre ele, sobre o chamado dele ao pastoreio. Há uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Quer vencer as batalhas da vida, enfrentar os gigantes, não é sobre a sua força, é sobre a autoridade que você carrega. Se você não entendeu isso ainda, tome posse. E a autoridade vem pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Davi disse: olha, você pode vir com pau, com lanças, com isso. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é a força, não é o que eu possuo, é a autoridade que eu carrego. Às vezes nós queremos vencer as batalhas em casa, no trabalho, na força. Não vai. Vai tentar, vai dar aparentemente certo, uma hora, não vai conseguir, porque cansa e nós não temos força suficiente. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim: lança ao Senhor toda a vossa ansiedade, lança para Ele, joga no peito dEle e deixa com Ele. Irmãos, mas há um segundo princípio: posicionar com determinação, mesmo quando os outros duvidarem de você. Você precisa tomar posição mesmo quando as pessoas duvidarem de você. E vão duvidar. Verso 28, verso 29 diz assim: quando Eliabe, acompanhe no texto, o irmão mais velho, viu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Digo, não a palavra, pastorzinho. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Isso o irmão dele. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Irmãos, toda pessoa posicionada tem que ser determinada a enfrentar a oposição dos de dentro. Aqueles vão ser os primeiros a desprezar. Olha o julgamento que o irmão de Davi faz: você é presunçoso. Você só veio aqui só para ver a guerra, mas não vai guerrear. Por que eles tinham essa visão de Davi? Sinceramente, eu não sei, porque o texto não diz.
Mas eu posso deduzir que, nas entrelinhas, que eles viram em Davi o que eles não tinham visto neles mesmos. Toda pessoa que projeta as suas fraquezas no outro, uma hora aparece. O que eles estavam fazendo nada mais era do que projetando a fraqueza deles em Davi. Porque eles já tinham visto em Davi o que eles não estavam vendo neles. Mesmo quando os outros duvidarem de você, acredite. Davi diz assim: sei que você, o irmão, sei que você é presunçoso e só veio para a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Verso 30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam a Davi. As palavras de Davi chegaram ao rei Saul, que o mandou chamar. Aqui. As suas palavras estão sendo vistas e ouvidas pelo rei. Uma hora ele vai te mandar chamar. Eu acho que ninguém entendeu o negócio, né? O negócio tá meio batista, assim. Uma hora ele vai assim: ei, ouvi, tá? Eu ouvi o que você fez. Eu ouvi o que você tem feito. Eu tenho visto o que você tem feito. Quando Saul soube que Davi estava mexendo com o exército, assim: chama esse menino aí. Irmãos, é assim. Insista com Deus. Persista nele. Vai chegar uma hora assim: esse povo está clamando, está orando, está buscando. Eu vou ouvir mais uma vez e vou chamar esse povo. Ter uma conversa pessoal com ele. E Davi tem uma visita pessoal de Saul. Olha que coisa mais linda. Aquele que um dia ia ocupar o trono, agora vai ter uma conversa com o próprio Saul. Não despreze aquele que um dia pode ocupar uma posição maior. A tendência nossa é jogar para trás quem um dia pode ocupar uma posição. Saul chamou, mas talvez ele não tinha dimensão de que ele estava ali, frente a frente, com o futuro rei de Israel. Era só um menino. Era só um menino com pães e peixes. Era só um menino. Era só um menino quando nasceu na manjedoura. Era só um menino. Não despreze as crianças de hoje. Como os discípulos tentaram fazer, Jesus disse: não, deixa vir a mim, porque os céus pertencem a elas. Era só um menino. Bom, Davi conversou com Saul. Sabe qual foi a conversa de convencimento de Davi? Saul disse assim: mas você, menino, como assim? Nós temos aí um gigante de 3 metros, homens fortes. Você aqui. Ele: Saul, verso 30 ao verso 37. Saul, se você conhecesse esse menino aqui, quando um leão ou um urso tenta pegar as ovelhinhas de papai, esse menino aqui rasga um urso com a mão. Pega um leão e rasga com as próprias mãos. Aí Saul disse: dá a minha armadura para esse menino. Aprenda também, no nome de Jesus. Você só convence alguém a respeito de sua visão ou missão se você tem resultados para apresentar. Vou repetir. Você só convence alguém a respeito da sua visão e da sua missão se você tem resultados para apresentar. E não ouça quem não tem resultado nenhum. Aprenda também. Quem não tem resultado nenhum, não tem nada para falar. Davi disse assim: olha, exército eu não entendo muito não, mas matar leão,
e urso com a mão para defender os meus, eu sei. Então, para defender Israel, é a mesma coisa. Irmãos, você já viu um urso na sua frente? Um leão na sua frente? Misericórdia. Deus me livre. Só se for leão da tribo de Judá, está ótimo. Aquele negócio quando levanta Davi. O que é um homem de 3 metros se já encarou um urso de 3 metros? Porque as ovelhas desprezíveis, as ovelhinhas do pai, ele defendeu. Imagine o exército do Deus vivo. Portanto, no nome de Jesus, você só convence alguém daquilo que você tem no seu coração se você tem resultados para apresentar. E aprenda também, não dê ouvidos a quem não tem resultado nenhum na vida. Não dê ouvidos. Quando alguém chega assim, pastor, eu tenho algumas ideias. Quais são as suas ideias? Quais são os seus resultados? O que você fez? O que você tem feito? O que você tem orado? O que você tem buscado? Davi diz assim, eu matei leão, eu matei urso. Aí o Saul diz assim, dá minha armadura para ele. Aí bota a armadura nele, um menino desse tamanho, Saul com quase 2 metros. Davi não consegue nem sair do lugar com a espada na mão, não consegue nem levantar a espada, porque é um pastor. Mas pastor bate laje, tá? Não vem com essa não. Tá, minha mão tá cheia de calo. Não sai do lugar, Davi tira aquele negócio assim, eu não sou de guerra não. Não desta guerra, mas de guerras maiores. Ele vai sem armadura, com uma funda e 5 pedrinhas. Aí, gente, aqui entre nós é para rir mesmo, né? É para rir. Vamos botar um exército de um lado, outro exército do outro, e um menininho ruivo, bonitinho, com uma pedra na mão. É para rir. Deus trabalha nas pequenas coisas para mostrar as grandes coisas. Deus mostra através de pessoas pequenas o seu grande poder. Deus mostra das pessoas mais desprezíveis quem de fato Ele é. O que ninguém dava nada para Ele, por Ele glorificou a Deus lá no campo de batalha. Bom, Davi não vestiu a couraça, a roupa, pegou a funda e matou o gigante. Esse foi o primeiro de muitos outros. Bom, último, posicione com clareza de sua missão, mesmo quando o caminho parece incerto. Nem sempre teremos certeza de tudo, ou de quase nada. Uma pedra tocou a testa de um homem de 3 metros. Uma pedra estava na entrada da sepultura de Lázaro, que foi removida e um milagre aconteceu. Uma pedra atingiu a testa de Golias e um milagre aconteceu. Porque para muitos, o prognóstico seria para matar um homem desse só através de uma espada. Não despreze as ferramentas e as armas que você tem. É essa que Deus quer usar para abençoar outros. A questão é, você de fato está posicionado? Você de fato quer vencer as guerras que você tem na sua vida? Esteja à frente. Mas é preciso também ter coragem. Coragem. John Piper diz que coragem não é a ausência de medo, mas a presença de fé.
É preciso ter muita fé para acreditar que uma pedra vai derrubar um homem de 3 metros e mais, de que essa pedra vai acertar o lugar. Bom, você está no lugar certo. Você está na noite certa. Agora, resta saber se você vai usar a ferramenta certa. Uma pedra. Davi, capítulo 22 de 2 Samuel, matou outros gigantes. Reinou por 40 anos Israel. O maior rei de todos os tempos. Foi ungido por 3 vezes até assumir o trono. Mas tudo começou num lugar em que ninguém percebia, apacentando as poucas ovelhas do Pai. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que você está fazendo hoje, porque Deus está vendo, e amanhã Ele pode te chamar para uma grande guerra, e talvez Ele está te chamando já nessa noite. Só depende de você. Eu preciso fazer o que, pastor? Tomar posição. Porque a palavra de Deus, e eu preciso concluir, é dos corajosos. Jesus disse a Josué: seja forte e corajoso. A palavra de Deus também nos diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Nós somos valentes e corajosos para ferir, mas covardes em pedir perdão. Somos valentes para enfrentar guerras dos outros, mas covardes para enfrentar as nossas próprias guerras. E há guerras que você está enfrentando, que você está se acovardando, que você precisa encarar suas guerras. O gigante é seu, não é meu. O gigante é seu, não é meu. Encare o seu gigante e vença o seu gigante, porque ele não é seu, não é só com você. Ele está tentando atingir um servo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nos coloquemos de pé no nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Nesse momento você tem a liberdade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas no altar do Senhor Deus. Se você assim quiser fazer por meio do Pix, também pode fazer. Está na projeção e também está nas cadeiras aí, né? As cadeiras têm o QR Code. Faça isso. Deus abençoe.